Paz, Senhor, a todos. Estou aqui para transmitir a palavra do Senhor e eu vou falar sobre a onisciência de Deus. Quero desejar a todas as famílias as bênçãos do Senhor, a todos que vão assistir esse vídeo, que essa palavra venha de encontro ao teu coração. Os irmãos do Terezinha 1, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E nesse final de semana teremos novamente o nosso pastel aqui, nossa igreja, para arrecadar fundos para a igreja. Eu creio que será uma bênção. E Deus abençoe a todos. Você que puder, nos ajude. Eu vou usar o texto aqui, irmãos, para iniciar, tá? É Romanos, capítulo 11, verso 33. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então esse é um texto de Romanos que descreve um pouco aqui da onisciência de Deus. Deus, ele é soberano, né? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ninguém é capaz, a mente humana não é capaz de compreender. E muitas vezes nós entramos em debates e discussões tentando compreender a mente de Deus. Então, por exemplo, esse estudo dos atributos de Deus é importante para nós conhecermos a Deus. Porém, não vamos conseguir conhecer a Deus em toda a sua plenitude. Porque a mente do Senhor, né, como diz a palavra, os caminhos do Senhor, eles são mais altos que os nossos caminhos, que os caminhos do ser humano. Deus, ele é onisciente em tudo. Então, o que significa onisciência? É que o Senhor sabe de tudo, em todo o momento. Desde a criação de tudo ele sabe, ele conhece. Deus, ele não é um ser apenas contemplador, né? Como se eu posso dizer que ele está assistindo a história passar. Então ele sabe porque ele está observando. E não é só isso. Deus não conhece, não tem conhecimento só por observar a história, mas por conhecimento mesmo, 100%. Ele criou todas as coisas, ele sabe como funciona o organismo humano, a natureza, tudo, a matéria, o movimento dos átomos, partículas, moléculas, organismos microscópicos, macroscópicos, tudo que existe, tudo que as dimensões que nós conhecemos, que nós não conhecemos. Deus, ele conhece a estrutura da terra, a estrutura do céu, como é o inferno, como é o abismo. Deus, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Não tem nada que Deus não saiba, ele é onisciente. Então, essa é a onisciência de Deus. Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Por causa disso, nada foge do seu controle. Não tem como, porque ele conhece. Outro texto interessante também é Mateus 10, 29. Vamos lá? Mateus 10, 29. Descreve a onisciência de Deus. Diz assim, não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, e nenhum deles cairá em terra, sem a permissão do vosso Pai. E até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos pardais.
Então, aqui o próprio Jesus está dizendo que não cai um pássaro sem a permissão do Senhor. Todos os cabelos das vossas cabeças estão contados, todos. Deus, ele tem contado o cabelo de toda a humanidade. Ele sabe quantos cabelos tem na minha cabeça, na sua, de toda a população. Quando cai um fio, ele já sabe, opa, ali caiu um fio de cabelo. Quando você dorme, às vezes, no travesseiro e gruda um fio de cabelo, você acorda, Deus já sabe que caiu. Porque ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Isso é só uma ideia, né? Jesus, usando essa figura de linguagem, trouxe uma ideia para os discípulos de como é a onisciência de Deus. Então, tudo está no controle, não cai um passarinho sem a permissão de Deus. O que Jesus está querendo dizer? Se um passarinho, que é considerado um pouco insignificante, né? Ele mesmo disse, não se vende 2 passarinhos por uma pequena moeda. Então ele está dizendo, olha, o passarinho tem um valor insignificante para o ser humano, mas nenhum passarinho cai sem a permissão de Deus. Ou seja, aquilo que é mais insignificante ele conhece. Imagina as coisas grandiosas. Deus sabe de tudo que está acontecendo no mundo. Nada acontece se ele não permitir. Esse vírus, essa pandemia foi permissão de Deus. É aqui, ó, é o que Jesus está falando. Não acontece nada sem ele permitir. É quando ele fala dos cabelos estarem contados, porque quem é que conta o cabelo? Quem é que para contar os fios de cabelo? Não existe. É uma coisa que é para ter uma noção da onisciência de Deus, que ele se preocupa com tudo, ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Então, essa é a onisciência de Deus. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Vamos lá também outro texto bom para nós discutirmos, é Salmo 139. Salmo 139. Bom, diz assim, ó Senhor, Tu me sonda e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu disser as trevas me encobriram, e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Então aqui está falando o quê? Da onisciência de Deus. Está tratando da onisciência. E aqui alguns utilizam esse texto para falar de predestinação, que os dias dele já estavam contados, mas aqui ele não está falando de predestinação, está falando da onisciência, do conhecimento. Ele está dizendo que Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Olha, os meus dias foram escritos no teu livro. Por quê? Porque ele já conhece. Ele conhece todos os tempos. Eu separei até um comentário aqui que diz assim, ó, Deus conhece o passado, presente e futuro. Todas as possibilidades, ou seja,
ele tem ciência de todos os acontecimentos possíveis que nunca ocorreram e sabe perfeitamente qual teria sido o impacto na história de cada uma dessas possibilidades. Então, Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro e todas as possibilidades. Né? Imagina, você escolhe um caminho para... Uma coisa simples, um caminho para ir trabalhar. Aí você tem a opção de ir pela rua da direita ou ir pela rua da esquerda. Aí você escolhe da direita. E Deus sabe o que vai acontecer se você for pela direita. E se você fosse pela esquerda, Deus já sabia o que ia acontecer. Então, Deus ele conhece todas as possibilidades existentes, possíveis, que ocorreram, que não ocorreram e que podem ocorrer. Então, Deus ele tem o conhecimento de tudo. Vamos lá em outro texto, Salmo 33, 13. O Senhor olha desde os céus e vê todos os filhos dos homens. Então Deus também, ele vê tudo. Tudo. E Deus ele vê, como disse para Daniel, Samuel, quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir o rei, ele disse: Samuel, eu não olho como o homem vê, eu vejo o coração. Deus ele consegue enxergar tudo e ainda enxerga de dentro para fora. Então Deus ele tem esse conhecimento. Ele tem todo o conhecimento. A plenitude do conhecimento está no Senhor. Toda a sabedoria está no Senhor. Quando Deus dá a sabedoria a Salomão, ele é a fonte de toda a sabedoria. Então, é importante nós compreendermos, entendermos essa onisciência de Deus, porque para nós que somos salvos, essa onisciência é uma bênção, porque nós sabemos que está tudo no controle de Deus. Então, e Deus conhece tudo, não tem como nós tentarmos esconder algo de Deus. Lembra quando Caim matou Abel? Deus sabia. Deus falou para Caim: olha, o sangue de Abel está clamando. Deus faz uma pergunta para Caim para ver a resposta de Caim, mas Deus já sabia o que tinha acontecido. Assim também como Adão e Eva, quando pecaram e Deus aparece lá no jardim, Deus já sabia o que tinha acontecido. Então não tem como nós escondermos nada de Deus. E esse atributo da onisciência é um atributo exclusivo de Deus. O Satanás, o diabo, não tem onisciência. Os anjos não têm onisciência, querubins, serafins, nenhum ser tem essa capacidade, só Deus. Deus, ele sabe de tudo. Quando perguntaram para Jesus sobre a volta do Senhor, o dia do Senhor, Jesus disse: ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem na terra, ninguém sabe o dia, só o Senhor sabe. Então ele sabe de tudo, ele tem um conhecimento elevado, infinito e perfeito, completo, é a onisciência de Deus. Outro texto aqui, Provérbios 15, 3. Vamos ler aqui. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus vê tudo, Ele tem conhecimento de tudo, tudo aquilo que você faz de bom, Deus conhece, tudo aquilo que você faz de mal, Deus conhece. Por isso que nós temos, quando errarmos, confessar os nossos pecados, os nossos erros para Deus, porque Ele já conhece, sabendo que Ele já conhece, mas temos que falar com Deus. E aquilo que nós fazemos de bom pela graça, pelo Espírito Santo que nos capacita, Deus também conhece. Lá em Apocalipse diz que no dia Ele julgará todos. Nada
ficará encoberto diante dele. Nada fica encoberto. Ele conhece tudo. Ele nos conhece de dentro para fora, todos os seus defeitos, suas falhas, suas qualidades. Ele conhece o seu potencial. Ele sabe até onde você vai. Por isso que quando Deus nos escolhe para algo, nós podemos confiar, porque Ele nos conhece. Às vezes Deus nos escolhe para algo e nós ficamos meio apreensivos, meio desanimado, meio duvidoso do que vai acontecer, do que não vai. Mas se Deus escolheu, Ele nos conhece melhor do que nós. Então Ele sabe, se Ele te escolheu, Ele sabe que você tem capacidade, que você pode. Então, nós devemos pensar dessa forma, sobre a onisciência de Deus. Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele conhece tudo. Amém? Então vamos, outro texto aqui, Jeremias 16, palavra de estudo, né, de ensino. Vamos correr na Bíblia aqui, Jeremias 16, 17. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde de mim, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e com as suas abominações encheram a minha herança. Então, aqui fala Deus, né, falando que Ele conhece, né? Os olhos dele estão sobre todos. Então, Deus está te vendo agora, nesse momento, quando você sai para trabalhar, em todo lugar, Deus está te vendo. Então, essa é a onisciência de Deus. Deus conhece tudo. O passado, o presente, o futuro, Ele conhece todos os seres humanos, Ele conhece todas as pessoas, né? Porque Ele está em todos os lugares, que é o que nós vamos falar no próximo vídeo, que é a onipresença, que está junto também com essa, interligado, né, com a onisciência, com a onipotência. Então, Deus, Ele conhece tudo, Ele tem essa capacidade de conhecimento. E como eu disse, Ele não é um espectador, Ele não conhece por ser um espectador, por acompanhar a história. Ele conhece de fato e de verdade, porque Ele criou todas as coisas que existem. Tudo o que existe foi Ele que criou. O ser humano, a natureza, os planetas, as estrelas, os anjos, o céu, tudo foi Ele que criou. Então Ele conhece. Então imagina, você cria alguma coisa, você que pode ter uma ideia, né, de criar alguma coisa, pintar um quadro, uma obra de arte, ou criar alguma invenção, seja o que for. Se você criar, você vai conhecer como funciona, quais dificuldades você teve. Então, Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. O que vai acontecer amanhã, Ele sabe. Ele conhece. Por isso que é importante nós orarmos, buscarmos a Deus, porque Ele nos dá livramento, Ele nos avisa. Tudo o que acontece, Ele usa os seus profetas, usa circunstâncias, usa a palavra. Tanto é que a Bíblia está dizendo que haverá um juízo. Haverá um dia do juízo. Está escrito na Bíblia. Então é Deus nos alertando, porque Ele já sabe que vai acontecer, está registrado. Então, nós temos que crer na onisciência de Deus. E agora, o último texto, Efésios 3:10. Diz assim: E foi assim para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então,
pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela é manifesta para as potestades e principados, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia, acesso e confiança pela nossa fé nele. Então, Deus escolhe a igreja, para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Então, quando nós nos unimos como igreja, é manifestado a sabedoria de Deus na terra. E as potestades e principados conhecem a sabedoria de Deus através da igreja. É manifesta, é conhecida. Então, é uma forma como Deus escolheu para manifestar a sua sabedoria à igreja, nós. E existem alguns termos que às vezes nós vemos na Bíblia e começamos a estudar, que é Deus se lembrou, se lembrou de Noé, Deus se lembrou de Ana, Deus se arrependeu de ter feito o homem. São expressões antropopáticas, ou que vem da antropopatia, que é o quê? Que é uma forma como Deus se comunica com o homem para que o homem possa compreendê-lo. Então, para nós podermos compreender o homem, ou compreender a Deus, para o homem poder compreender a Deus melhor, Deus usa essas linguagens, se utiliza de palavras próximas daquilo que ele está sentindo, do sentimento de Deus. Então, não é que Deus se arrepende ou que Deus se esqueceu e de repente se lembrou. Esqueci de Noé. Me lembrei de Ana. Não. É uma forma de Deus se comunicar conosco, antropopatia. E aí vocês estudem melhor sobre isso, pesquisem. Se não for falar, o vídeo aqui vai ficar muito extenso. Então, irmãos, olha só que Deus nós servimos. Um Deus que ele se preocupa com os detalhes. Se nenhum pássaro cai sem a vontade dele, sem a permissão do Senhor, todos os fios da nossa cabeça estão contados. Então confie em Deus, porque Deus está no controle. O estudo da onisciência de Deus mostra que Deus nunca vai perder o controle, porque Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Ele mesmo disse na sua palavra que nos últimos dias viriam pestes, doenças, morte, guerras. Tudo isso vai acontecer. A tendência é piorar, sabe por quê? Porque Deus já falou na sua palavra que vai sempre piorar até a volta de Cristo. E que a igreja fique firme, que nós servimos um Deus onisciente, um Deus que não perde o controle e que nada acontece sem a sua permissão. Então, fique com essa palavra, creia que nada acontece se não for da permissão de Deus. Nem um pássaro cai se não for da permissão de Deus. E nada acontece no mundo ou na nossa vida se não for pela permissão do Senhor. Então, fique com essa palavra. Que Cristo vos abençoe em nome de Jesus.